Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Quero aqui falar no tema de hoje sobre assombração. No teu ponto de vista, a assombração existe? A assombração, irmãos, se você olhar no seu dicionário Aurélio, a assombração é o mesmo que assombrar, espantar, aterrorizar. A palavra de Deus em Isaías, no versículo 10 do seu capítulo 41, vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É muito difícil quando nós entendemos, ou para compreendermos, o que é espiritual e o que é material. A Bíblia vai diversas vezes conversar conosco, mas muitas das vezes ela está falando conosco no espiritual. Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá o sonho, quando o Espírito nos leva a algum lugar. Então, quando nós estamos falando de espírito, são coisas que nós imaginamos e em espírito Deus nos revela. O nosso corpo é dotado em 3 características, ou em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, em corpo, às vezes, nós estamos aqui em terra, mas em espírito nós podemos imaginar, sonhar, crer, e isso vai se realizando no nosso ser. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e o mundo é jaz do maligno. Então, quando os teus inimigos, quando os teus anjos caídos, os anjos que eram de Deus, o querubim por nome de Lúcifer, aonde foi transformado esse nome, porque era anjo de luz, era um querubim ungido do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando ele é lançado do céu, ele é lançado juntamente com 1/3 do céu. E com isso nós vamos entender que esses anjos caídos são invejosos e eles querem ser igual a Deus. Então, muitas das vezes nós pensamos ou imaginamos e não é de Deus, são coisas malignas. Por exemplo, quando a gente enxerga um vulto, você viu que eu vi? Quando a gente acha que tem alguém próximo ou dentro do quarto, misericórdia. Ou quando a gente acha que tem alguém falando sobre a nossa cabeça. Quem está falando comigo? Jesus. Pois é, irmão, em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer que porque tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Se o mundo é jaz do maligno e a gente é de Deus, e Deus já venceu o mundo, nós também podemos vencer esses pensamentos do mundo. A tua palavra vai dizer em capítulo 4 de Tiago, o seu versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então todo pensamento vai sair da sua mente quando você acredita em Deus, acredita na palavra e acredita que isso é ficção científica. É como você assistir um filme e de repente você imaginar que este filme é real e que isso realmente aconteceu, mas não aconteceu. Assim é a nossa carne e o nosso espírito. Às vezes nós achamos que aconteceu, mas não aconteceu. Assim também é em um sonho. Nós vamos observar, por exemplo, quando Jesus atravessa e chega na cidade de Gadara, ele vai se deparar com um jovem. Vamos acompanhar? A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer assim: vieram da outra parte do mar da província, e saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Nós estamos falando sobre espírito, tá? E não sobre a carne. Mas presta bem atenção no que vai dizer: que tinha domicílio nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podiam alguém prendê-lo, porque muitas das vezes tenho sido preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias tinham sido feitos em pedaços por ele, e os grilhões esmiuçados, e ninguém podia fazê-lo ficar manso. Agora nós estamos falando de corpo.
o que acontece? O nosso pensamento faz com que a gente aceite dois tipos de espírito, né? Para a gente poder resumir. Ou a gente recebe o Espírito Santo de Deus, aquilo que é bom, ou a gente recebe aquilo que é mal. A gente dá essa legalidade, o poder de legalidade para ele. E aí o que acontece? Ele age sobre a nossa mente e a gente começa agora a fazer conforme o Espírito ordena. Então, se nós observarmos, ele é guiado pelo Espírito através deste movimento. Ele era ignorante, ele dormia em qualquer lugar, em sepulcros, mas nós vamos observar que era um jovem, era uma pessoa. E a Bíblia, como nós acabamos de dizer, vai dizer que nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor. Então, o inimigo não aceita isso e ele quer fazer você ficar maluco, ele quer fazer você pensar coisas erradas, ele quer fazer você pensar coisas negativas. E isso Deus não está de acordo, mas nós precisamos querer tomar uma atitude. Quando Jesus chega, Jesus faz a grande diferença. Vamos acompanhar comigo no versículo de número 6. E como viu Jesus de longe, correu e o adorou, mas não era um espírito bom, não era um anjo, era um espírito mau, por fingimento. Mas Jesus sabia o que estava sobre aquele jovem e o que coordenava. Então o expulsou e tirou daquele jovem para que nunca mais voltasse, e aquele jovem voltou ao normal. Pastor, por que pessoas saem fora de si, dos teus pensamentos? Porque dão ouvido àquilo que assombra, dão ouvido ou atenção àquilo que faz mal. E quando a gente recebe aquilo que faz mal, a gente também planeja o mal e a gente também faz o mal. Portanto, a assombração, ela existe quando você leva para o espiritual, mas quando você traz para o material, a assombração, ela não existe. É coisa da nossa cabeça e a gente precisa aniquilar isso em nome de Jesus. Dá uma força lá, galera, curte a gente no nosso canal, tá começando agora o canal, mas dá uma força pra gente lá, cutuca lá o sinalzinho, é assim que fala? Dá lá, sei lá, irmão, faz lá o sininho balançar lá, e eu tenho certeza que vai ser um canal de bênçãos para a sua vida. Um abraço, até a próxima. Segue a gente, YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço, Ser.Livre03. Tamo junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. A paz do Senhor. Fui, galera, até a próxima. E lembre-se, assombração não existe. Fui!